Sobre o sumiço do sururu, a gente vai agora ao vivo com a Maria Maciel. Maria, a gente quer saber, né? Por que está faltando o sururu? Tem essa resposta? Os técnicos falam o quê? Quem estuda essa história traz o quê para a gente? Maria está aqui com a gente ao vivo agora? Vamos ver se a gente consegue falar com ela. Sim, Maria, com você. Reportagem do Williams mostra aí alguns fatores, né, que são responsáveis por esse sumiço, né, essa diminuição do sururu na lagoa. E isso, é claro, acontece todo ano, como a gente sempre traz aqui, a gente noticia. Agora é um problema um pouco maior e mais antigo do que a gente imagina. Aqui do meu lado está o professor Emerson Soares, que é pós-doutorado em Ciências Aquáticas, para falar um pouquinho para a gente sobre esse problema que é recorrente, essa dificuldade de marisqueiras e pescadores. Boa tarde. Boa tarde. O problema ali na lagoa é um problema muito sério. Nós temos um acúmulo de muito sedimento, de muita matéria orgânica, de muitos poluentes, e isso prejudica o desenvolvimento da espécie nativa. Além desse fator, tem a diminuição da salinidade nessa época. A gente já vem alertando que o sururu nativo ele vem diminuindo o seu estoque, que precisa de políticas de ordenamento da atividade. Haja vista que eles estão também com uma espécie exótica, pode ser até mais, mas já está caracterizado que eles têm a competição com uma espécie exótica. Então, além dos problemas que o Complexo Lagunar tem, em especial a Laguna Mundaú, essa laguna de 27 km², ali tem a competição com essa espécie exótica que faz com que o animal ele consiga competir pelo mesmo alimento. E lembrando que esse alimento, que é o fitoplâncton, que são as microalgas, plantinhas aquáticas que ele se alimenta, que ele filtra, está cada vez menor a sua quantidade no ambiente. Adicionalmente a essa questão da diminuição da salinidade, faz com que o sururu ele realmente não consiga recuperar o seu estoque e ter aquela produção de anos anteriores, né, há décadas aí, que chegava a 6 mil toneladas por ano ali na laguna. Qual seria a alternativa para essas famílias que vivem, né, sobrevivem da pesca do sururu? A Laguna Mundaú tem 5 fontes de poluentes muito intensas. 3 é da cidade de Maceió, são esgotos. A outra é o rio Mundaú e outra área ali próxima à região de Coqueiro Seco e Santa Luzia do Norte. Então tem que combater primeiramente esses esgotos, tem que combater esse lançamento de poluentes agroquímicos que aparece ali. Essa é a primeira opção. Então tratamento de efluentes, saneamento básico, recuperação da área florestada marginal, porque vem muito assoreamento, esse assoreamento fica ali depositado na laguna, com mais de 3 metros de depósito de sedimento. E o animal não tem, fica sendo coberto por essa quantidade de sedimento na região. E, consequentemente, medidas de ordenamento da atividade para que a gente respeite o tamanho mínimo desse sururu e ele consiga reproduzir e gerar novos estoques. É isso que precisa fazer. Além disso, adicionalmente, combater a espécie exótica. De que forma? Ela não vai ser extinta ainda, ela está se adaptando à região, mas tem como trabalhar também para usufruir dela, ela ter alguma viabilidade econômica para justamente o pescador conseguir tirar da laguna e diminuir o estoque dessa espécie exótica que compete com a espécie nativa. Bom, o professor falou em ordenamento da atividade, né? Mas muitos pescadores, eles é a única fonte de renda, né? Alguns que conseguem, né, vão buscar o sururu em outras localidades, como Roteiro, mas isso encarece a produção. Então, mesmo pequeno, eles acabam não deixando, né, de retirar o sururu da lagoa. Não é o ideal, mas é o que eles têm. Justamente, então, por isso que políticas de ordenamento têm que ser feitas na região. Uma vez que você entra num ordenamento da atividade, isso pode ser regulado, trabalhado com as colônias, com o Ministério da Pesca, que foi criado recentemente, inclusive, com políticas inclusivas, inclusive para também, eu vi o pescador falando ainda da questão do defeso. Para se ter o defeso, tem que entender o ciclo reprodutivo dele e tem que saber o momento de parar de tirar o animal para ele reproduzir. O do roteiro, justamente, quando as pessoas não têm, elas vão atrás do roteiro, o que encarece também. Mas daqui a pouco, a gente vai ver um problema também com o roteiro. Porque você tem ali, se você não controlar o estoque do roteiro também, não tiver medidas de ordenamento, daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo na Laguna Mundaú. Com um diferencial, a Laguna Mundaú realmente é a laguna mais poluída que nós temos em relação à Manguaba e em relação ao do roteiro. Então, se a gente tiver essas medidas todas atreladas, com políticas sérias em relação à proteção do estoque,
a gente vai conseguir ter sustentabilidade da atividade. Enquanto isso, vamos viver nessa situação que ano após ano vem prejudicando a classe pescadora e as marisqueiras que dependem realmente desse recurso para sobreviver. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos, informações importantes. A gente sabe que é um problema de difícil solução, mas essa solução existe. Agora, é preciso começar. Precisa ter um início, pelo menos alguém dar um pontapé inicial, combater esse problema da poluição e buscar sempre alternativas, né? Existem alternativas, agora precisa sair do papel. É com você, Douglas. Claro, Maria, se der tempo, é rapidinho, só queria perguntar ao professor Emerson o seguinte. Professor, o senhor fala muito, né? Que o senhor tem o conhecimento técnico da causa, estuda há anos, não é de agora. O senhor é, inclusive, professor doutor da Universidade Federal de Alagoas. Professor, em algum momento desse estudo, com tudo que o senhor tem em mãos, documentado, corre atrás, o senhor já foi procurado por algum órgão para dizer, vamos sentar, professor, nós, a universidade, o que é que a gente pode fazer? Alguém já lhe procurou? Há viabilidade para juntar a força da universidade com conhecimento técnico e o poder público para andar e pensar em uma solução para esse problema que não é de agora, para esse problema que é tão grave, já que Alagoas é a mãe de homens e mulheres há anos, há décadas, aqui em Alagoas, professor? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Sim. O Ministério Público Federal criou uma força-tarefa, na verdade, um fórum em defesa da Laguna Mundaú. É um fórum que envolve mais de 20 instituições para debater políticas, para tentar solucionar os problemas ali, ou trazer políticas públicas para resolver o problema, que não só é em relação ao sururu, mas que envolve planejamento urbano, saneamento básico, envolve monitoramento e também dos organismos aquáticos. Para você ter ideia, no dia 5, nós estivemos coletando material lá. Nós encontramos uma grande quantidade de peixes mortos. Ali é constante e comum, porque é um problema grave de poluição e de falta e ausência do poder público ali. Falando dos órgãos que nos procurou, temos uma parceria com o Ministério Público Federal, nós temos também uma parceria que vai se efetivar num projeto ali na Laguna, que é o Ministério da Pesca e Aquicultura. Estive em Brasília semana passada, inclusive, debatendo recursos para a gente trazer para a Laguna. Entre outras opções também, a gente tem um contato com a classe de marisqueiras, com a Copmares, entre outras instituições. Mas, sim, já fomos procurados. Agora, o que a gente precisa ter é medidas mais efetivas. O que é que eu estou dizendo? O povo da Laguna Mundaú, o pescador, não pode esperar tanto tempo. A gente tem que ser mais efetivo para que essas políticas elas se tornem ali robustas na resolução do problema. E muitas vezes sair daquela parte que a gente tem de demora, né, da burocracia, e ser mais ágil na resolução do problema. Monitoramento a gente já tem. Dados a gente já tem confiável. O que falta agora é unir esforços e a gente ter medidas efetivas para que isso se torne realidade e venha ajudar a população dos marisqueiros e os organismos também que estão ali, que vão nutrir, né, que vão gerar empregos para aquele pessoal que vive na laguna.